Vamos lá, pessoal. Aula 5. Nós vamos falar um pouquinho sobre átomo, porque eu quero, com uma certa urgência aqui, lhe dar uma quantidade, né? Medir a matéria em quantidade de matéria, quantidade de substância, né? Que é o mol, que vai ser importante para vocês em fisicoquímica, tá bom? Então eu estou adiantando um pouquinho os meus ponteiros aqui, mas depois a gente vai abordar os outros assuntos, tá bom? Nós vamos falar aqui do átomo, tá? A química é uma ciência que lida com a transformação da matéria, tá? E a matéria, do que é formada, tá? Então, é formada de uma ideia. Uma ideia por quê? Porque nós vamos estar lidando com uma coisa tão pequenininha que a gente não consegue ver, mas consegue medir as propriedades, tá? Essa coisinha muito pequenininha, tá? Se chama átomo, tá? Então eu vou explicar aqui a ideia do átomo, né? Ó, o átomo é uma ideia que sofreu diversas transformações com o tempo. Por ser extremamente pequeno, nunca será visto realmente, porém suas propriedades e características podem ser mensuradas, e é por meio dessas características e avanços na ciência que sofreu as transformações dos modelos. Então nós vamos aqui ver uma série de modelos atômicos, tá ok? Muito bem. A ideia original de átomo, o prefixo A significa uma negativa, não. Tomo quer dizer partes. Então aquele que não é feito de partes. Se ele não é feito de partes, significa que ele é menor parte, né? Ou seja, essa ideia, essa palavra que vem da Grécia, né? Quer dizer aquilo que não é feito de partes, ou seja, a menor parte. Então vamos lá. Ou seja, uma partícula tão diminuta que não poderia ser dividida ou quebrada em partes menores. Essa ideia remonta a 400 anos antes de Cristo e até mais do que isso, tá? Com os chamados filósofos atomistas. Leucipo e Demócrito são os dois mais famosos em relação ao átomo, tá? Existiam anteriores a Leucipo e Demócrito, Anaximandro, por exemplo. É uma corrente filosófica bastante materialista que eram chamados atomistas. Esse modelo não possui base científica, pois não podia ser testado, era uma ideia, né, que foi concebida pelas mentes brilhantes dessas pessoas aqui. Durante o mesmo período, até acho que talvez um pouquinho depois, né, outro filósofo, Aristóteles, pleiteava que o átomo era formado por ar, terra, fogo e água. Este último modelo foi mais utilizado durante muito tempo, mas nunca se esqueceu a ideia original dos atomistas, tá bem? Ela, embora tenha sido muito menos utilizada durante muito tempo, ela sempre foi prolongada por meio da história, tá? Através da história. Muito bem. Os modelos atômicos científicos, tá bem? Então, esse aqui é a primeira ideia de átomo, é uma ideia. Agora nós vamos criar ideias de novo, mas em cima de experimentação. E é aqui que começa a ciência, né? Nós vamos precisar de um plano de como fazer os experimentos, tirar conclusão, que é o chamado método científico, tá bom? Se a gente tiver tempo, conforme for, eu posso até um filme para vocês sobre o método científico, é bem interessante. Vamos lá. Por uma questão de tempo e praticidade, estudamos poucos modelos. O primeiro foi criado para estudar os gases e as máquinas a vapor, ou seja, ele ocorreu concomitantemente com a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial. Então, qualquer ideia na época, se criar máquinas cada vez mais eficientes, e essas máquinas funcionavam a vapor. Então, começa aqui o estudo dos gases, tá certo? E a conclusão, novamente, a gente precisa entender do que é feita a matéria. Então aí vem o primeiro modelo atômico, né? De novo, é uma ideia, tá, gente? Ninguém consegue ver o átomo, então a gente consegue tentar explicar as propriedades dele e tentar inferir sobre o que ele é. O primeiro modelo de átomo é o átomo de Dalton, tá? Seu modelo atômico foi proposto após muita experimentação com gases, observando as diferentes proporções que se combinavam para formar as diferentes substâncias conhecidas por meio dessas proporções. Não deve ter sido difícil para o brilhante John Dalton propor sua ideia de átomo. Então o que ele fazia? Ele colocava um volume de nitrogênio com um volume de oxigênio, dava uma substância.
2 volumes de nitrogênio com 1 volume de oxigênio, dava outra substância. 1 volume de nitrogênio com 2 volumes de oxigênio, dava outra substância. Então, que conclusão que ele chegou a partir desses experimentos? Que existe uma partícula essencial, primordial, muito pequena, que era o átomo, tá bem? Seu modelo atômico, apelidado de bola de bilhar, serviu para explicar a conservação das massas de Lavoisier, é uma lei importante que a gente vai estudar mais para frente, e das proporções definidas de Proust, outra lei importante relacionada à massa que vamos estudar mais para frente. Tá bem? Para Dalton, o átomo era uma esfera muito pequena, não se sabia ao certo este tamanho, era indivisível, eterno, indestrutível, tá bem? Tinha uma série de propriedades. Era uma partícula, uma bolinha extremamente pequenininha, que foi conhecida depois como bola de bilhar, modelo da bola de bilhar, tá bom? O átomo ainda podia se rearranjar formando novas substâncias químicas durante uma reação química, tá bem? Então, dependendo do rearranjo que o átomo sofria, ele formava novas substâncias químicas e era isso que era uma reação química. Os átomos de um dado elemento eram idênticos entre si e diferentes dos demais, principalmente em relação à massa. Então, os átomos de oxigênio todos eram idênticos entre si e diferentes do nitrogênio, do cloro, do enxofre e dos elementos conhecidos na época, tá bom? Aqui o átomo de Dalton, tá certo? Uma bolinha, né? Uma bolinha de bilhar, uma bolinha bem pequenininha, tá bom, gente? Olha só. Quando representamos os átomos por bolas, estamos nos baseando em parte nas ideias de Dalton. Veja abaixo a representação do gás nitrogênio, N2, e do gás oxigênio, O2, presentes em cerca de 80% e 20% do ar que respiramos, respectivamente. Então, ó, o nitrogênio é formado por 2 átomos, a substância nitrogênio, tá? O gás nitrogênio é formado por 2 átomos de nitrogênio, tá bem? E representa 80% do ar que a gente respira. A substância oxigênio, o O2 que a gente respira, é formado por 2 átomos de oxigênio, tá? E representa 20% praticamente da atmosfera que a gente respira. Aqui eu representei, por exemplo, uma molécula de água. A bolinha vermelha aqui o oxigênio, as bolinhas pequenininhas branquinhas são hidrogênios, tá? Era assim, mais ou menos assim, que Dalton representava as suas moléculas, as suas substâncias, pelo menos as que eles conseguiam identificar e caracterizar, tá bem? Muito bem. Com a descoberta da eletricidade, tá? Da radioatividade, o átomo sofre nova mudança de modelo, ou seja, já é divisível e não é maciço, tá? Quem que vai fazer essas descobertas que eu falei para vocês, o avanço da ciência vai permitindo-nos enxergar o mundo de uma outra forma, e o átomo não foge dessa forma, né? Então, depois do átomo de Dalton, pouco menos de 100 anos depois, né, após a descoberta da eletricidade, ou pelo menos do estudo da eletricidade, e a descoberta da radioatividade, há pouco tempo, né, em relação a esse novo modelo atômico, vai surgir um novo modelo atômico que vai mudar bastante as características do átomo de Dalton. Esse modelo atômico é o átomo de Thomson, tá? Por meio de tubos de raios catódicos e muito brilhantismo, J.J. Thomson elaborou algumas alterações no modelo atômico vigente. O átomo agora, deixa eu puxar aqui um pouquinho para cima, o átomo agora possuía carga elétrica positiva superficial e incrustado elétrons, partículas descobertas por Thomson e menores que os átomos, chamadas de subpartícula atômica. Tá bem? Vou fechar aqui, ó. Tá bom? Então, o que o Thomson fez? Ele descobriu uma partícula menor do que o átomo. Para Dalton, o átomo era a menor partícula da matéria, assim como para os gregos, né? Mas o Dalton fez a experimentação. Para Thomson, ele já chegou à conclusão de que não, o átomo era divisível,
tá certo? Era formado por outras partículas, ele não sabia quais, mas que ele havia descoberto a partícula negativa, que chamaram de elétron, tá bem? Que era bem menor do que o átomo. Aqui uma representação do átomo de Thomson, tá certo? Esse aqui era o átomo. Essa parte pintada aqui em vermelha era uma carga superficial positiva, tá bom? E essas bolinhas pretas eram elétrons, que tinham carga negativa. O átomo de Thomson era chamado de pudim de ameixas, pudim de passas, que é uma sobremesa muito típica lá da Inglaterra, país do nosso amigo aqui, tá bem? Bom, com o aprofundamento dos conhecimentos em radioatividade, pouco tempo depois, mas pouco tempo depois mesmo, tá? De Thomson, Rutherford, que foi aluno de Thomson, formulou a ideia de um átomo nucleado. Então, o que Rutherford fez? Alguns experimentos que mostraram que esse átomo de Thomson não estava correto, bem representado. Então, ele vai fazer uma nova alteração, embora sua alteração também apresente problemas, tá? Como a gente vai ver aqui, ó. Puxar um pouco para cima. O experimento de Rutherford foi realizado por meio de bombardeamento de partículas alfa de carga positiva. Então, a partícula alfa tem carga positiva em uma fina lâmina de ouro. Então, está aqui substância radioativa emitindo a radiação e aqui o feixe de partículas alfa, que tem carga positiva, colidindo com uma lâmina de ouro. Tá certo? Uma bem fina lâmina de ouro. O resultado mais assombroso foi o retorno das partículas alfa após colisão com o núcleo. Como eles tinham a ideia de que o átomo era um vazio, tá? A matéria era um vazio devido à radioatividade, eles imaginavam que todos os átomos, né? Ou pelo menos eles acreditavam que os átomos iriam passar pela fina lâmina de ouro. O que eles observaram? Que realmente a maior parte, a imensa parte das partículas radioativas ultrapassaram a barreira da lâmina de ouro, foram parar do outro lado, tá certo? Algumas sofreram desvio, um grande desvio, e para assombro, tá certo? Algumas partículas retornaram, tá ok? Rutherford tem um vídeo que ele mostra, ele fala que ele se diz extremamente espantado com essas partículas que retornaram. Por quê? Ele imaginava como sendo um projétil, uma bala de revólver que você atira contra uma folha de papel e a bala de revólver volta, tá? Então era um resultado assombroso e a partir dele, tá? Rutherford vai elaborar o seu modelo atômico. Bem, vamos lá. Então pouquíssimas partículas retornaram, né? Foi até difícil fazer a aferição, a medição dessas partículas, tá bem? Então o que aconteceu no átomo de Rutherford? A radiação positiva vinha aqui, ó. Se ela colidisse com o núcleo, Rutherford vai criar o átomo nucleado, tá certo? Um núcleo extremamente denso e com toda a massa do átomo. Então a partícula positiva, quando ela vinha, tá aqui a partícula positiva e a partícula alfa, tá? Quando a partícula alfa vai em direção ao núcleo, aqui, ó, ela vai retornar. Mas como esse núcleo era extremamente pequeno, a maior parte das partículas alfa passaram pelo átomo sem menor sobressalto. Quando ela passava e era próxima do núcleo, ela sofria os desvios. Então, ó, aqui olhando, essas partículas que passaram é porque o átomo era um grande vazio, o núcleo era pequenininho perto do átomo. Só para vocês terem uma ideia, coisa de 10 a 100 mil vezes menor do que o átomo. É uma coisa bem pequenininha mesmo, tá? Então, uma parte das partículas alfa passavam batido pelo átomo porque ele era um vazio. Quando passava pertinho, sofria algum grau de repulsão, porque ela é positiva e o núcleo também era positivo, tá? E quando ela vinha colidir com um núcleo que era extremamente pequeno, elas retornavam. Por isso que o número de partículas que retornavam era muito pequeno, porque o núcleo também era muito pequeno. Então o átomo vai ser formado agora por um núcleo extremamente pequeno, positivo, contendo toda a massa do átomo, e uma grande região vazia, que é chamada de eletrosfera, onde estão as cargas negativas distribuídas pelo átomo, tá bem?
Os átomos ainda sofreram novas intervenções de cientistas igualmente brilhantes, e hoje ele é bastante complexo para o entendimento no nível que a gente está, tá certo? Precisamos saber que basicamente, para nós na química, né, basicamente ele é formado por 3 partículas principais. O próton, de carga positiva, uma carga positiva e massa 1,0073 U, tá? 1U. O nêutron, que não tem carga elétrica e massa 1,0087, perceba que o nêutron é um pouquinho maior do que o próton. E o elétron, que tem uma carga negativa, é igual à carga do próton, só que em sinal oposto, tá bem? E a massa extremamente menor do que a massa do próton, ok? Cerca de 1.900 vezes menor, tudo bem? Então, elétron não vai ter massa, próton e nêutron tem, ok? Continuando aqui, ó. Deixa eu arrumar aqui, pronto. Ó, um átomo como o do oxigênio é formado por 8 prótons e número variável de nêutrons, e 8 elétrons se ele for neutro. Depois a gente vai discutir isso mais para frente, tá? Então o que acontece? O oxigênio, ele apresenta isótopos na natureza. Perceba aqui, ó, são átomos de oxigênio com massas diferentes. Dalton não conseguiu enxergar isso. Não conseguiu por quê? Porque ele tinha dificuldade? Não, porque a aparelhagem da época não permitia, tá? Hoje a gente sabe que existem 3 tipos de oxigênio na natureza, tá? Ele tem 8 prótons, você vê aqui, ó, os 8 prótons, 8 nêutrons. O nêutron é tirando o de cima menos o de baixo, tá bom? Esse aqui é o número de massa, tá aqui, ó, a representação. Então, o oxigênio, ó, aqui é o número atômico, que é o número de prótons. Aqui em cima, o número de massa, tá bem? Deixa eu subir mais um pouquinho para aparecer o que está escrito. Ok, ó, o número de massa, que é a soma de prótons e nêutrons do núcleo. Então, se em cima eu tenho a soma de prótons e nêutrons e embaixo só prótons, um menos o outro é o número de nêutrons. Então, esse oxigênio tem 8 prótons, 8 nêutrons e 8 elétrons, e ele tem uma abundância relativa de 99,76%, ou seja, de cada 100 átomos de oxigênio na natureza, quase que os 100 são desse tipo. Mas existe uma quantidade pequenininha desses outros 2 oxigênios, o oxigênio 17 e o 18. Perceba que o oxigênio tem 8 prótons, é o que define os elementos químicos, são os números de prótons, tá? Esse tem um nêutron a mais do que esse, e esse tem 2 nêutrons a mais do que esse. E a abundância dos dois, do oxigênio 17 e oxigênio 18, é muito pequenininha, tá bom?